Fala minha galera do YouTube, tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas e a gente vai para a nossa terceira aula sobre o assunto de geografia da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a nossa última aula de todo o curso que eu tenho feito para a PEMERGE. Lembrando que eu provavelmente devo fazer, na verdade, uma aula bônus, uma aula 9, uma aula bônus falando sobre algumas características gerais. Eu te peço que já dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilha para toda a galera que precisa dessa aula e juntos vamos construir no canal. Já falei muito, toca-lhe a vinheta. Voltei aqui, lembrando, aproveita esse espaço com o quadro todo disponível para que você possa copiar no seu caderno todas as informações, tranquilo? Para que você papire depois, quando tiver sem internet ou não estiver vendo meu vídeo, você dê aquela papirada básica. Lembrando que a gente está fazendo lives todos os sábados, então já rolou 2 lives até agora e aí no próximo sábado vai rolar uma próxima live, entende? Então, por favor, se antenem também, compartilhem essas lives, tenta ao máximo crescer esse canal junto comigo, junto com vocês, e a gente ir expandindo assim o nosso diálogo, tranquilo? Vamos para essa aula, terminando o assunto sobre geografia da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição um canal que fala justamente sobre alguns aspectos históricos da cidade, algumas imagens extremamente importantes, então eu vou deixar aqui na descrição um canal que eu não criei um contato com ele, mas para mim já é um canal parceiro, porque está ajudando vocês junto comigo, para a galera da PEMERGE que está fazendo esse concurso. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês irem lá, se inscreverem no canal, para ir analisando algumas fotos, que é basicamente complementar com essa aula que a gente tem tido. Tranquilo? Só lembramos que temos uma aula anterior, então aperta aqui no card que eu já coloquei a aula anterior para que vocês possam acessar. E aí, lembrando, essa é a terceira parte e última. Vamos lá. Cidade do Rio de Janeiro. Até então tinha parado ali na década de 70, onde eu falei da grande saída de indústrias em massa da cidade do Rio de Janeiro, indo para as chamadas vias expressas. Cheguei a falar sobre as vias expressas, sobre a Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, Dutra, e muitas dessas indústrias vão para a Dutra no caminho de São Paulo, justamente buscando melhores benefícios fiscais, buscando melhores condições em alguns municípios, nas chamadas cidades médias, e aos poucos a metrópole do Rio de Janeiro começa a perder as suas indústrias. Isso daí eu já tinha comentado na aula anterior. Agora, a gente vai ver justamente na década de 90, principalmente 93, a inauguração pelo prefeito César Maia, entende? Do chamado Plano Rio Cidade. Um plano de reestruturação urbana, urbanística, entende? Justamente promovendo melhorias na qualidade tanto de vida, no saneamento básico e também no viés econômico, para dar um up na cidade, para atrair novos investimentos do setor terciário, principalmente, que buscavam locais justamente para poder crescer. Então, o Plano Rio Cidade 93, dividido em Rio Cidade 1 e Rio Cidade 2, previa o urbanismo, a melhora de diversas áreas, tanto do subúrbio do Rio de Janeiro, até como também da área central, dividido em 15 áreas no Rio Cidade 1 e mais 15 áreas no Rio Cidade 2, com o lema justamente de urbanismo de volta às ruas. O Plano Rio Cidade reestruturou principalmente a área da Leopoldina, entende? A área da Ilha do Governador, criando alguns monumentos, como aquele obelisco lá de vidro na entrada do Ilha do Governador, que não tem muito nexo aquilo, mas está lá, tá bonitinho, é maneiro, e eu defendo também a presença daquele obelisco. E também reestruturação nos bairros de Bom Sucesso, reestruturação no bairro de Ramos, melhorando principalmente a questão das águas pluviais, o abastecimento e também a levada para essas águas de esgoto até as estações de tratamento, ou seja, melhorando todo o encanamento. Tanto os setores de telefonia e energia elétrica, teve até um escândalo aí, que ele estava beneficiando uma empresa de telefonia
porque nada então foi comprovado, entende? Mas colocando cabeamentos pelo subsolo, tanto do setor de telefones quanto de energia elétrica em alguns locais, justamente para acabar com as fiações, ou seja, voltar com aspecto, dar um aspecto como foi Pereira Passos lá atrás, que a gente comentou, na cidade do Rio de Janeiro, para tentar aprimorar, dar uma melhor visão e atrair novos investimentos para a cidade do Rio de Janeiro. A gente também vai falar mais sobre Eduardo Paes e também suas lógicas de reforma urbana, como a gente vai conversar aqui. Mas por enquanto, ainda é César Maia. Lembrando que até então o grande responsável por essa obra, que mais tarde vai acabar se candidatando a prefeito e ganhando, é justamente Luiz Paulo Conde, onde ele vai promover essas reformas de arquitetura e urbanismo pela cidade, visando novos investimentos. Tranquilo? Vamos lá agora começar a conversar sobre bairros nobres, classe média, subúrbios e favelas. Porque a partir da década de 80 e 90, tudo passa a ficar muito bem definido na cidade do Rio de Janeiro. Já começa a ficar muito bem definido a Zona Sul, a região de Barra, Recreio, entende? Algumas áreas ainda estão indefinidas, entende? Como a área de Vargem Grande, entende? Itaiangá já é uma área nobre, entende? Mas a área de Vargem Grande, Vargem Pequena, ainda fica ali em limites conflitivos, entende? Sobre, de fato, qual é a característica daquele bairro. Mas outros já cresceram e já se expandiram e já colocaram justamente a taxa como uma classe média alta, como um bairro nobre. Principalmente Barra do Recreio. Cara, eu tô ficando, não só tô ficando velho, como olha esse meu cabelo. Cara, fazem 40 anos que eu não corto meu cabelo. Gente, eu preciso cortar o meu cabelo, assim como eu também preciso botar um ar nessa parada, que eu já tô com calor desgraçado agora. Barra da Tijuca e Recreio, basicamente, se estruturam como os grandes centros mais nobres de uma classe média um pouco mais alta. Claro, criando a lógica dos condomínios fechados. Entende? O que seriam as lógicas dos condomínios fechados? Começa a crescer pela Barra da Tijuca justamente a ideia de isolamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu amo a cidade do Rio de Janeiro, mas eu quero viver isolada dela, dentro dela. E aí, justamente, a ideia é criar condomínios os mais separados das vias expressas, pegando ruas secundárias para o acessar, e dentro desse condomínio eu ter todo o aporte necessário para uma vida urbana normal, entende? Criando o processo de autossegregação, entende? Então, alguns condomínios da Barra da Tijuca eu tenho boliche, eu tenho cinema, eu tenho um banco, eu tenho escola, eu tenho mercado, ou seja, qual a necessidade de uma pessoa pegar e sair daquele condomínio? Zero. Ainda existe a possibilidade de você pegar o ônibus do condomínio na porta do condomínio e ele te deixa no trabalho. Então, basicamente, você só vivencia o condomínio. E isso passa a crescer muito nas áreas onde dava para crescer uma população da classe média mais alta, justamente na Barra da Tijuca e Recreio. Já ia falar Barra do Recreio novamente. Então, muito presente essa lógica da autossegregação. Claro que também em algumas reformas feitas pelo Eduardo Paes e nessas novas políticas que eu vou falar aqui, cadê que eu vou falar aqui? Meu Deus, cadê que eu vou falar aqui? Das unidades de polícia pacificadora, vão ser criadas também essas lógicas de autossegregação também dentro das favelas. Então vão ser feitos vários censos, várias perguntas a moradores, ou porque eles saíam daquelas favelas e aí os moradores vão responder, para pagar a conta, para ir no banco, para assistir um cinema, e aí justamente o poder público tenta também fazer essa mesma lógica de autossegregação para dentro da favela, para que justamente a pessoa que mora dentro da favela não saia para viver a cidade, entende? Numa lógica totalmente, sei lá, o que eu posso dizer de nome disso? Mas, por exemplo, no Complexo do Alemão é muito claro, a criação de cinemas dentro do Complexo do Alemão, entende? Criação bancos 24 horas para que as pessoas possam sacar o seu dinheiro, lotéricas para que as pessoas possam pagar as suas contas, ou seja, esse processo de autossegregação, isso também abrange para fora dos condomínios fechados, também muito presente em algumas áreas de favela, agora em 2010, assim, mais presente. Também não podemos deixar de falar sobre o crescimento a partir da década de 80 e 90 dos shopping centers na cidade do Rio de Janeiro. A ideia é justamente de criar um local, um comércio bem expandido numa área justamente onde tenha segurança, ou seja, é a ideia de atrair centros comerciais
para o mesmo local. Isso gera um impacto na cidade? Claro que gera impacto. Por exemplo, os pequenos negócios acabam sendo engolidos pela lógica do shopping center, extremamente engolidos. Um caso muito claro é a ideia dos cinemas de rua. Basicamente, os cinemas de rua morrem com o início dos cinemas. A gente tinha vários cinemas do Rio, de rua, em Olaria, em Ramos, na Penha. A gente tinha vários cinemas de rua, mas só que aos poucos esses cinemas eles acabam, entende? Eles acabam sendo transferidos devido a uma grande crise econômica também na década de 90 e 80, acabam sendo transferidos aos shopping centers. E aí é até uma sacada muito louca que o próprio aporte, a própria conformação do cinema de rua acaba dando inauguração a algumas igrejas, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus, que acaba justamente comprando esses cinemas falidos, o espaço do cinema falido, justamente porque já tinha ali um palco, já tinha uma forma, um formato que seria mais agregador à igreja, entende? Na sua lógica de expansão. Então, a partir dos shopping centers, eu tenho justamente a queda, a diminuição desses comércios locais justamente próximo aos shopping centers e também do cinema de rua, que acaba deslocando para os shopping centers, algo que se expandiu muito na cidade do Rio de Janeiro, e hoje a gente acaba vendo justamente um processo da entrada do setor terciário informal também dentro do shopping center. Até então, na década de 80 e 90, era muito presente a ideia do setor formal, mas agora começa a ter o setor informal também dentro do shopping center, agora a partir de 2010, com uma crise mais ferrenha que a gente tem, a partir de 2014, então já acho lojas de produtos chineses, coisas que eram mais restritos a camelôs, eu já passo a encontrar dentro de shopping centers. Esse processo da informalidade também adentra o shopping center. Da bairro da Zona Sul, basicamente os bairros da Zona Sul, eu sou marcado por uma extrema verticalização, ou seja, construções de prédios, e dentro dessas construções de prédios, na década de 70 e 80, passou pelo processo de congelamento de preços, devido ao difícil crescimento econômico pós-73, entende? Alguns preços começaram a subir muito no solo urbano da Zona Sul, e aí os preços acabaram sendo congelados. E aí uma das soluções que os proprietários de apartamentos resolveram foi justamente de começar a dividir os apartamentos da Zona Sul em pequenos outros apartamentos, muito conhecidos como chamados conjugados, entende? Onde a gente vai ter uma forte expansão desses conjugados justamente na área da Zona Sul, devido ao congelamento de preços. Tranquilo? Já falei muito até agora. Se tá curtindo a aula e, pô, não deu like, tu já tá totalmente no erro. Vai lá, dá o like, mano. Dá o like, entende? Se inscreva no canal se você não é inscrito, entende? E compartilha, ativa o sininho. Pô, a aula tá braba. Vem comigo, vem comigo. Se liga. E agora nós temos, a partir de 2010, um processo de revitalização das áreas centrais, entende? O nosso prefeito, o antigo prefeito, Eduardo Paes, ele se caracterizava como o segundo Pereira Passos, que iria fazer novas reformas, e de fato ele fez, devido a grandes fundos da Caixa, do BNDES, e aliás, a gente foi uma das poucas cidades, se eu não me engano, a primeira cidade em que a gente pegou um empréstimo no FMI, entende? A gente até então pedir empréstimo no FMI normalmente iam países, mas agora a gente teve cidades, a cidade do Rio de Janeiro foi uma que foi pedir empréstimos ao FMI, para vocês terem noção, para poder bancar essas reformas. Mas é empréstimo, uma hora a gente tem que pagar. E aí tem que pagar. E aí, teoricamente, nós temos a revitalização das áreas centrais. Principalmente, o caso mais claro é o processo do Porto Maravilha, e aí nós temos remodelando as funções portuárias, lembrando que isso daí é histórico, isso aconteceu no mundo, por exemplo, no Porto de Barcelona, e aí justamente o Eduardo Paes, ele resolve trazer um
um arquiteto, né, o Santiago Calatrava, justamente para fazer um museu, o chamado Museu do Amanhã, nesse Porto Maravilha, e assim também pensar uma nova lógica de porto, no qual iria integrar um porto de carga junto a um porto turístico, entende? Revitalizando uma área que era morta, a área ali onde era a antiga perimetral, onde era a antiga Praça Mauá. Claro, gerando também um processo de gentrificação. Os pobres que moravam naquelas áreas acabam sendo expulsos, justamente causando o perfil social. Se tu não sabe o que é gentrificação, vai lá, aperta o card aqui que eu vou te mandar para a aula onde eu te explico o que é gentrificação. Tranquilo? Vamos lá, vamos para agora os últimos tópicos. Eu já tô ficando emocionado, gente, caramba. Tô tão emocionado que eu tô esquecendo alguns assentos. Por exemplo, tráfego. Eu tô ficando emocionado, gente. A gente tá agora na nossa última aula. Foi tão maneiro, né, cara? Um momento aqui, um momento bonitinho. Pode botar uma musicazinha triste aí. Pô, foi tão maneiro, cara. Eu gravei minha primeira aula num momento de loucura, assim, não num momento de loucura, mas minha esposa sempre falava, vira YouTube, vira professor de YouTube, tu tem todo o perfil, tu tem uma cara mais ou menos bonitinha, palavras dela, mais ou menos bonitinha, entende? Vira YouTube e tal, eu falei, não, esse parada é pra mim não, mas aí nesse momento de crise e tal, eu falei, pô, vou ter que fazer um network, vou começar a lançar os canais no YouTube, mas eu não achava que seria esse sucesso. Hoje a gente tá alcançando 1.300 inscritos, com 3 meses de canal, entende? Eu não saberia que seria esse sucesso, e aí no começo eu era bem mais restrito, olá galera, tudo bem? Agora eu já falo um monte de besteira, já falo um monte de coisa, ver vocês junto comigo, eu junto com vocês, muita gente vem falar comigo pelo Instagram, no inbox, tal, e a coisa tem andado. E eu quero agradecer muito vocês, se você, por exemplo, for ver esse vídeo, né? Já quando lançou o edital da prova, e eu também vou estar aí, eu vou estar também ajudando, vou estar junto com vocês, e é muito legal mesmo esse diálogo entre eu e vocês, e é isso, muito obrigado mesmo por esses 3 meses, por esse final de edital aí da prova da PEMERGE. Vamos que vamos. Vou lá. Território do crime organizado, como eu tinha falado com vocês, ele gera um contraste entre áreas valorizadas e favelas, muito visíveis também em alguns locais, principalmente agora nesses aqui, ó, na Barra da Tijuca e Recreio. Então a gente está vendo a expansão e criação de várias favelas nesses locais que até então eu não tinha, entende? Claro que a gente é muito forte a gente falar sobre alguns programas justamente de urbanização das favelas, tanto Favela Bairro como também o chamado PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, onde a gente vai colocar justamente a ideia de expandir as lógicas, expandir as melhores condições de saneamento, de acesso à favela e de saída. Claro que isso vai gerar conflitos, eu falei sobre isso numa aula minha sobre favelização, aperta aqui o card que eu te mando para essa aula de favelização, a gente chegou a comentar sobre isso, entende? Sobre Favela Bairro e PAC, então eu não vou perder muito tempo com isso daqui. Até também a gente chegou a comentar sobre a UPP, as unidades da Polícia Pacificadora, com o processo de desterritorialização do tráfico, ou seja, tentar retirar o território do tráfico dentro das favelas, diminuir teoricamente, mas isso daí não deu muito certo, a gente já notado que não ia dar muito certo essa ideia de UPP, porém, entretanto, todavia, um projeto extremamente limitado, foi aí, em algumas favelas ainda existem de fato, entende? Só um ponto também que existe tanto um PAC quanto umas UPPs também para cidades históricas. Eu acabei que eu não falei isso aqui durante a matéria, mas, por exemplo, cidade como Paraty acaba recebendo um PAC e assim como também uma UPP para locais históricos onde há atração de turistas também. Então também tem essa pequena variação também para áreas mais históricas. Retomada da construção civil voltada para fins residenciais. Um grande boom imobiliário, principalmente em áreas mortas,
vilas, entende? Totalmente abandonadas no subúrbio do Rio de Janeiro. Na Tijuca, Meier, Penha, Madureira, Bangu, Vista Alegre, Parada de Lucas, Irajá, nós vamos ter vários processos de retomada de construção civil nessas áreas, empregando muita gente, e esse foi um setor que cresceu muito nos últimos anos na cidade do Rio de Janeiro. Não podemos deixar de falar dos grandes eventos, a Rio Eco 92, a Rio Mais 20 2012, assim como também os Jogos Pan-Americanos e os seus legados, né? Como na Barra da Tijuca a gente tem a construção da Vila do Pan, mora uma galera muito maneira lá, que eu amo muito de coração, e também o Engenhão, que a gente não poderia deixar de falar, justamente no Engenho de Dentro, Engenho de Dentro? O Engenhão agrega muito justamente aquela região que começou também a ser mais valorizada. 2014 e 2016, com a Copa e as Olimpíadas, nós temos uma forte integração da Barra da Tijuca e Recreio, a justamente essa dinâmica dos jogos, além também de Deodoro. Então a gente pode já começar a falar sobre o finalzão e o mais recente, uma tentativa de agregar Deodoro também à lógica desses grandes eventos. Agora a gente teve a presença de Deodoro nas Olimpíadas, entende? Vários jogos aconteceram em Deodoro, mas também a gente não pode deixar de falar da possível construção de um autódromo em Deodoro. Então há esforços justamente das políticas públicas em agregar a região de Deodoro à dinâmica também de grandes eventos. A gente também não poderia deixar de falar do carnaval, muito falado sobre a cidade do Rio de Janeiro e a sua perda de importância. Sim, basicamente a cidade do Rio de Janeiro deixou de ser o turismo, né, nos momentos de carnaval mais procurado pelos turistas. Então agora, se eu não me engano, a cidade de São Paulo ultrapassou a cidade do Rio de Janeiro. Então o carnaval ele é um momento onde a cidade do Rio de Janeiro lucra muito, ganha-se muito dinheiro, mas só que também vem perdendo importância para outras regiões devido à falta de investimentos e outras coisas mais. Então basicamente é isso, a gente pensa a terceira aula e última aula do nosso curso da PEMERGE, né? E a última aula do nosso curso da PEMERGE. Então estamos juntos. Muito obrigado por tudo, por todos esses períodos. Eu devo passar por todos esses vídeos, todo esse momento, todo esse período. Eu devo passar uma próxima aula, mas só que ela é uma aula bônus. Até então, essa seria todo o material. Ah, professor, tô brabo, tô monstro, tô sinistro, assistir todas essas aulas? Não. Vai para as minhas lives. Vai lá fazer os exercícios, vai tudo bonitinho, fazer os exercícios junto comigo. Depois daquelas lives, depois dessas aulas, eu garanto, vai para a prova tranquilo que a gente vai estar junto e a notícia vai ser boa. Valeu, galera. Muito obrigado por apostarem em mim e eu peço muito, muito, muito obrigado por estarem me aturando, entende, por todo esse tempo. Valeu, galera. Abraços, fiquem com Deus e até mais.